Glória a Deus, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que está em casa agora, nos acompanhando. Eu estou aqui no templo da Igreja Batista Novo Tempo em Itajubá, e nós estamos começando o nosso culto da vitória. Hoje uma mensagem da palavra de Deus somente. Nós não temos aqui os músicos, nós não temos a equipe de louvor, mas nós estamos aqui adorando a Deus, né? E eu creio que você, em nome de Jesus, aonde você estiver, nós unindo nossa fé, nosso coração, para ouvir a mensagem do Evangelho num momento que tanto necessitamos, né? Cada vez mais. O homem necessita da palavra de Deus para sobreviver, mas nós necessitamos muito mais no momento que nós estamos vivendo. E eu quero que você se una comigo em oração, em clamor, e abra o seu coração para receber essa mensagem, que ela entre na sua vida, na sua casa, que você que está afastado do Senhor, está me ouvindo, assistindo, olha, não espera amanhã, porque o que nós mais estamos vendo nesses dias são pessoas que não estão tendo amanhã. Então é momento de você se agarrar com o Senhor, é momento de você entregar a sua vida para Ele, o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, e você renovar a sua aliança, pedir perdão pelos seus pecados, entregar a sua vida para Cristo, né? As pessoas estão desenfreadas nesses dias, e nós estamos vendo aí a conta, né? De tanta farra, de tanta festa, de tanta quer tanto, né, fazer, estar e acontecer, e a conta está vindo alta, né? Quantas pessoas estão se perdendo e perdendo família por causa de coisas erradas. E é momento de você buscar ao Senhor. Eu quero, antes de entrar na mensagem deliciosa que Deus vai falar conosco, com certeza, eu quero, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por todos, por todo esse momento que nós estamos vivendo. E você que está me acompanhando em casa, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e concordasse comigo nesse clamor, amém? Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos aqui essa noite, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, entrar, Senhor, na tua presença, em favor, Senhor, ó Deus, de todas as pessoas que têm sofrido nesses dias, dentro dos seus lares. Nós nunca estivemos tão próximos, Senhor, como estamos vivendo nesses dias, de pessoas perdendo seus entes queridos por causa de um vírus, Senhor. E nós pedimos que o Senhor entre agora, Senhor, que só o Senhor pode fazer. O Senhor é o Consolador, é o Deus que consola. Só o seu Espírito Santo consegue consolar o coração do homem. Que o Senhor possa entrar nesses lares que perderam seus entes queridos, nessa mãe, nesse pai, nesse irmão, nessa irmã, nesse marido, nessa esposa, que perdeu aquela pessoa, Senhor, tão querida, por causa dessa enfermidade. Tem misericórdia em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor também entre por esses corredores desses hospitais, Senhor. Deus, e entra com a tua misericórdia e teu perdão, quebrando, Senhor, e paralisando todo o espírito de morte, e dando, Senhor, vida e vida em abundância, restaurando a saúde. Começa a reverter esse quadro, Senhor. É o clamor, é a súplica da igreja nesta noite, Senhor. Nós pedimos, nós suplicamos, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Deus, Senhor, faz cessar essa praga, faz cessar, Senhor, esse levante maligno contra a nossa geração, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, que haja, Senhor, quebrantamento nos corações, e as pessoas comecem a entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o homem não pode, Senhor, andar nem um dia mais sobre a face da terra, se não for, Senhor, pela Tua vontade. Então que haja um conserto dessa geração com o Senhor, Deus, e haja misericórdia do Senhor com essa geração, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelas famílias que estão de luto, eu oro pelos filhos, Senhor, eu oro, Senhor, pelas igrejas que perderam aí suas ovelhas queridas. Eu oro por toda a dor que o povo tem sentido. Eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque, Deus, a sua mão sobre a nossa nação, porque nesse momento pessoas estão se aproveitando da dor, estão se aproveitando do caos, Senhor. Deus, para trazer mais confusão ainda, Deus, no país, tentando desestabilizar tudo, Senhor, as pessoas, colocando pavor e trazendo, Senhor, angústia, e, Senhor, e trazendo miséria, e que o Senhor, em nome de Jesus, estenda a sua mão poderosa, Senhor. E Deus, e aonde há, Senhor, esse tipo de postura que quer, Senhor, se aproveitar da dor, que o Senhor faça o seu juízo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que faça paralisar o mal, e sobretudo que o bálsamo, Senhor, e que o amor do Espírito Santo desça sobre cada família, em nome de Jesus, e que essa palavra
possa vir falar o coração de quem está me ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero mandar um beijo no coração para você, viu? Que está dentro desse, que se enquadrou nesse clamor, você que está sofrendo. Sabe, a gente não tem palavras, né? Mas nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus conforta o coração. Que o Senhor dos Exércitos, Ele abençoe você e a sua casa. E faça você passar por esse momento. E te sustente com a força dEle e com amor bondoso. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero entrar hoje numa mensagem que está lá em 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Hoje eu quero falar de um tema que diz o seguinte: momentos de crise não significa momento de ausência de Deus. Momento de crise não quer dizer que o momento nós estamos em crise porque Deus está ausente, né? Não é ausência de Deus. O momento que eu estou passando na crise não quer dizer que Deus está longe de mim, está ausente. Deus está olhando para nós. Então, 1 Samuel 22, no versículo 1 a 5, eu vou ler para você, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali, passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai, e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Amém? Glória a Deus. Nesse texto aqui, irmãos, nós vemos Davi, ele vivendo um dos piores momentos da sua vida. Davi estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. A palavra aqui está nos mostrando que Saul, ele perseguia Davi e a sua casa. E os pais de Davi tiveram de abandonar a sua casa, sair do próprio lar. Davi teve que levar eles para outra terra, para eles ficarem em paz. Olha que coisa. E ele se refugia em Adulão. E se ajunta a ele uns 400 homens naquela caverna. E estes homens, preste bem atenção nesse momento, irmão. Eles estavam, né, endividados, como diz a palavra de Deus, amargurados de espírito. Eles estavam em aperto e eles também passavam o pior momento da sua vida. Então eles estavam tão envergonhados que eles saíam, porque eles não tinham como pagar suas dívidas, eles não tinham como continuar sobrevivendo do jeito que estavam, eles precisavam se refazer para voltar. E aí eles se ajuntaram a Davi, e naquela caverna de Adulão ali, eles foram se ajuntando, uns 400 homens mais ou menos, todos eles, como eu disse, vivendo, né, em aperto e amargura de espírito, e eles estavam também passando pelo momento pior das suas vidas. Mas a palavra de Deus, no versículo 2, vamos ler o 2, ajuntaram-se a ele todos os homens, se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, a palavra aqui está dizendo que Davi, ele se fez chefe deles, sabe? Mas esse chefe que a palavra de Deus está falando, não é que Davi começou a mandar neles, e assim, ensiná-los. Davi não ficou, faz isso, manda aqui, eu sou seu chefe agora. Davi começou a ensinar eles sobre o Senhor, ensinar de Deus para eles, olha que coisa tremenda. E não ensiná-los a guerrear, porque eles já eram guerreiros, ensinar a ter estratégia de batalha, mas ensiná-los de Deus, sobre Deus. Eles eram poderosos, homens poderosos, porém sem visão nenhuma. Eles não tinham visão, eles eram poderosos, mas não tinham visão. A vida deles precisava de alguém que desse uma direção. Eles precisavam de alguém que mostrasse uma coisa nova para eles. E eles não tinham a habilidade que eles precisavam, estava em Deus.
O que eles precisavam para sair daquela situação que eles estavam vivendo não era habilidade natural, mas era a presença de Deus que ia mudar a história deles. Então, o Davi, a maior força, presta atenção, a maior força guerreira de Davi era a comunhão com Deus que ele tinha e a sua postura de vencedor. Ele tinha sempre um profeta em sua vida. Ah, meu Deus, ó pastor, querido, não adianta. Você precisa ter alguém que diz na sua vida, assim diz o Senhor. Você não pode viver uma vida solitária. Você precisa de alguém que ame a sua vida, que fale de Deus para você, que corrija a sua caminhada, segundo a palavra de Deus, não como alguém que te lidera por benefício próprio, mas alguém que quer ver você crescer em Deus e viver uma vida em vitória na presença do Senhor, amém? Então a postura de Davi de vencedor era fantástica. O versículo 5 fala isso. A Bíblia diz que ele, lá no versículo 5, que ele tinha sobre ele sempre um profeta. Se você for ver a vida de Davi, tem sempre um profeta na vida dele. Tem sempre alguém que entra diante dele para falar a verdade e para trazer direção para a vida dele. E a gente não gosta que as pessoas tragam direção para nós, mas não tem jeito. Você precisa aprender que você andando com Deus, você tem que ser ensinado por alguém. A palavra, tem um momento da palavra de Deus que fala que Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem profeta que ensinasse. Isso é uma tragédia. Se você não tem uma pessoa que ensina de Deus para você, você vai começar a tomar suas próprias atitudes sozinho, e isso não vai terminar bem, né? As pessoas se afundam. Ele tinha sempre um profeta. Você precisa deixar alguém falar na sua vida, assim diz o Senhor, amém? Segunda coisa, Davi conseguia separar o céu da terra. Eu vou repetir isso. Eu falo muito aqui na igreja isso, falo muito para a liderança. O Davi, ele sabia, ele conseguia separar o céu da terra. E eu sempre ensinei isso aos pastores, né, que estão comigo, que são meus discípulos, pastores que eu já discipulei na minha vida. Eu sempre ensinei aos meus pastores e líderes que precisamos compreender, né, e precisamos aprender a separar o céu da terra, né? Momento de crise não significa momento de ausência de Deus. Eu preciso separar o céu da terra. Eu preciso saber que o que eu tenho que fazer para o Senhor aqui é independente do que eu estou vivendo. Senão, nós só pregaríamos a mensagem do Evangelho de Deus depois que aquilo, né, que eu fosse vencedor em tudo. A palavra de Deus tem exemplos tremendos aqui. O Ebimeleque pede para Abraão orar por ele, porque a esposa dele era estéril. Aí ele vai e ora. Mas como que ele pode orar, pastor? Se dentro da casa dele tinha o mesmo problema. Não interessa, interessa que a palavra de Deus fala que se nós invocarmos o Senhor responde. E o que aconteceu? Respondeu para ele depois também. Ele teve. Mas ele podia ter dito o seguinte: ele podia não ter separado o céu da terra e dito, não posso, porque eu também não consegui isso aí, como é que eu vou orar, né? Não, ele entendia que o Senhor é Deus suficiente para fazer o que Abimeleque queria, ele também queria, e ele orou, amém? Então, no momento da crise, olha só, Deus está presente e nós precisamos de atenção, porque é na crise que eu recebo a direção de Deus. Quando que eu recebo direção? Na crise. Quando você não sabe o que fazer. Porque o homem é o seguinte, nós vamos indo, né, dentro da nossa inteligência, sabedoria humana, e aí na hora que não tem mais saída, nós vamos em Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, o melhor é começar ao contrário. É você começar indo em Deus primeiro, porque às vezes a sua sabedoria humana não vai te servir de nada nesse momento. Aliás, na grande maioria das vezes não serve. É a palavra de Deus que traz o caminho para nós. É a resposta certa dos lábios do Senhor que muda a nossa história, em nome de Jesus. A palavra mesmo diz, né, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sabe o que é isso? Deus tem a última palavra. Então, as pessoas podem até falar ao seu redor, mas você fica esperando, espere a última palavra que o Senhor vai falar em nome de Jesus, se você o buscar, amém? Vamos continuar? Então, no momento da crise é o que Deus fala. Por isso, Davi ouviu Gade. Gade fala para ele, não fique nesse lugar seguro. Por que ele vencia? Porque ele ouvia, irmãos. Porque ele aprendia. Porque ele não ficava batendo boca.
porque ele não ficava argumentando. Quando alguém maior que ele falava com ele, né, diante de Deus, falava com ele, ele obedecia e fazia a direção, e Deus dava vitória. Por quê? Porque o Senhor falou na boca de Samuel para Saul. O Senhor, ele tem mais prazer que obedeça a sua palavra do que em gordura de carneiros, rapaz. Porque para o Senhor, ele usa essa frase que muitas pessoas usam de maneira errada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é o sacrifício de você ficar aí fazendo sacrifício, andando de joelho, né, machucando, se fazendo um sacrifício humano aí, se ferindo. Não é esse sacrifício. Ele está falando do holocausto. Ele está falando de sacrificar, de trazer uma oferta no altar. Ele diz: o Senhor ama, Ele gosta muito, mas Ele ama mais que se obedeça a palavra dEle, porque obedecer é melhor que sacrificar. E aí acontece, Gade vai lá e fala para ele sai. Então ele tem postura de vencedor. Puxa vida. Nós encontraremos aqui um Davi prostrado, tendo pena de si mesmo. Nós não encontraremos. Coitadinho de mim. Você nunca vai ver um Davi falando: agora eu estou no fim, agora não tem mais saída para mim. Ele sempre chega angustiado. Nós vemos sim, nós encontramos muitas vezes amargurado, mas sempre se relacionando com o Senhor, com relacionamento com Deus, sempre se reanimando em Deus, sabe? Desanima e some da igreja, desanima e sai da presença de Deus, desanima e desiste da caminhada. Ei, é o contrário. Se eu estou fraco, enfraquecido, abatido, aonde que eu tenho que estar? Na presença de Deus. É o Senhor que me levanta, querido. Deus vai te levantar nessa noite. Você que está aí em casa sua, abatido, cansado, afadigado, triste, que o Senhor te levante nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Recebe força aí, amado, amém? Porque não existe outra saída, não é a resposta da sua oração que te levanta. Olha só, eu coloquei isso aqui: a resposta positiva de oração não é a nossa fonte animadora. Vou repetir: a resposta positiva de oração não é nossa fonte animadora. Porque eu orei, Deus respondeu. Tem gente que Deus está respondendo, mas ele não se anima, porque a nossa fonte animadora, nossa fonte de força é a presença de Deus. Diga amém, Jesus. Você que está em casa, fala um amém forte para o seu vizinho ouvir aí, amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, depois do ânimo recobrado em Deus, aí sim vem a resposta. O que acontece aqui, né? Davi, se ele recobra o ânimo. Vamos lá em 1 Samuel, ainda, capítulo 30. Vai lá no capítulo 30, que faz mais sentido o que eu estou falando. 1 Samuel 30. Versículo 1. Amém? 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi com os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, que é a cidade deles, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e a Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi, olha Davi, se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia. Olha só, a postura é muito importante, irmãos. A postura não depende da situação. Ele se firma ela se firma. Olha isso, vou repetir. A postura não depende da situação. Ela se firma na convicção de quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Davi estava muito triste. O povo dele, os homens dele falaram: nós vamos te apedrejar, Davi. Eles perderam até a noção do que estavam falando. Eles estavam muito amargurados. E Davi também, eles choraram juntos até não ter mais força para chorar. Talvez você sabe o que é isso. Talvez você já passou por uma situação desse jeito na sua vida, de chorar até não ter mais força para chorar. Mas isso não é o fim, meu querido. A palavra diz que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi, a postura dele foi entrar na presença de Deus. Ele foi passando por aquela escuridão, daquelas nuvens podres que estavam sugando a vida, a energia, a alegria dele. E ele conseguiu chegar no nível e trazer Deus de novo, trazer a presença de Deus, trazer o ânimo no coração, e não só no dele. Olha que coisa tremenda, ele consegue animar o exército de novo. Ele consegue pôr fogo. Sabe quando você se reanima no Senhor, você reanima o ambiente que você vive. Deixa Deus fazer isso com você, para você ser uma bênção em nome de Jesus. Sabe, eu gosto muito do capítulo 12 de 1 Crônicas, lá no versículo 8, é tremendo. Ele diz assim, dos gaditas, falando sobre os valentes de Davi, o exército de Davi, né? O exército. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Aleluia. Puxa vida, irmão. Postura, igreja. Postura, sabe? Quando nós temos postura de vencedor, e nós, mas onde que está a postura? Eu acabei de falar para você onde você consegue. Ela se firma na convicção de quem é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho convicção que tem um Deus na minha vida. Você lembra de um cara que falou uma frase tão forte? No momento desse, nos momentos mais difíceis da vida dele, foi Jó. Qual é a frase célebre de Jó? Tem duas, né? Que eu gosto muito, né? Tem a última frase dele, que ele diz: eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? Eu falei demais, coisas demasiadamente grandes para mim, né? Conheci o Senhor e ouvi falar, hoje meus olhos te veem. E eu me arrependo, me abomino, não põe na cinza. Agora, a frase célebre dele, poderosa: eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra, em nome de Jesus, né? Eu sei que ele vive e que ele se levantará. Sabe o que é isso? Convicção. Eu sei que o meu Redentor é vivo, eu sei que o meu Deus é um Deus vivo, eu sei que o meu Deus não vai me deixar na mão, eu sei que o meu Deus não vai me deixar perecer, eu sei que esse momento vai passar e o Senhor vai me levar do outro lado em vitória, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus na sua casa aí, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Também tem Samuel, 2 Samuel 23, 9 e 10. Quando Eleazar, filho de Dodô, ele está lutando na batalha, a palavra de Deus no versículo 10 diz que ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. E o Senhor efetuou grande livramento. Olha só, e o povo voltou aonde Eleazar estava, somente para tomar os espólios. A espada ficou grudada na mão dele. Tem gente que já largou a espada, tem você aí que já largou a espada do seu lar, já largou a espada da guerra da sua vida, segura de novo ela, porque é isso que vai trazer vitória. E a palavra de Deus diz que a espada é a palavra de Jesus, e ele se levantará, por fim se levantará sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a situação, e eu vou vencer em nome de Jesus. É isso que Deus espera, essa é a postura que Deus quer da noiva dele, da igreja poderosa dele, amém? Essas batalhas, elas não são comuns, amados. Ouça isso, né? Elas não são comuns. Esses homens que nós estamos vendo aqui não era ninja, né? Que nós vemos nos filmes de Hollywood, né? Sei lá se existe de verdade. Não era não, irmãos. Eles eram homens que só Deus podia dar vitória para um homem desse. Tudo bem, Eleazar, valente. Eita, um homem desse, irmão, vale por 15. A Bíblia diz que vale até por mais, né? 1.000, queria não sei quantos mil. Só que isso não é normal. Quem dava vitória para Eleazar era Deus que não deixava ele morrer na guerra, era Deus que fazia ele vencer, como Sansão pegou uma queixada de jumento e matou aquele tanto de filisteu,
Por quê? Porque Deus estava com ele, querido. Por que que eu vou vencer, pastor? Eu pareço um Davizinho na frente de um Golias. Porque Deus está com você. É por isso que você vai vencer em nome de Jesus. Por que o pastor Cledon vai vencer? Porque Deus está comigo. Porque eu estou com ele. E eu não vou abandonar a presença do meu Deus. Amém? Fala amém na sua casa aí, em nome de Jesus. Aleluia. Então, só Deus pode promover uma vitória grande assim. E a minha parte? Sua parte é não soltar a espada. Sua parte é não soltar a espada. Sua parte é ter convicção, gerar dentro de você. Gerar essa convicção de quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso na sua vida. Essa é a sua parte. Amém? Só Deus que foi ensinado. Quem é essa turma aqui que nós estamos falando? Nós estamos falando da mesma turma que Davi ensinou. Ele não era o chefe para mandar, não. Ele estava ensinando de Deus para ele. Só esse Deus que foi ensinado por Davi, que está sendo ensinado pela palavra de Deus aqui para você, pode mudar a sua história. Só Deus pode fazer isso, amém? Glória a Deus. Fica de pé na sua casa. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero orar por você. Fica triste não. Momento difícil não quer dizer ausência de Deus. A palavra diz que o Senhor nos carrega. Ele nos leva. Ele nos sustenta. Com a sua destra fiel. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu não vou te deixar. O Senhor não vai deixar. Você que está aí orando agora, eu estendo a minha mão pela sua vida, pela sua casa. Querido, você está vivendo uma vida relaxada com Deus. Ou como nós temos visto pessoas assim, irmãos queridos, vivendo relaxado, vivendo uma vida sem propósito, sem compromisso. Mês que vem eu vou pegar firme com Deus. Olha aqui. Eu falei no começo desse vídeo, as pessoas, muitas delas, não estão tendo nem o dia de amanhã, que dirá o mês que vem. Chegou a hora de você falar, chega, estou voltando, pai. Faz igual o filho pródigo, volta para casa, cara. Volta para Jesus, volta para o seu chamado, para o seu ministério. Volta para a alegria da presença da casa do Pai. Aqui é a igreja de Jesus, nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito sobre nós. E que nos agrada, abençoa, livra do mal, nos protege. Estamos diante do Senhor dos Senhores. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua casa e a sua família. Que essa palavra entre no seu coração, que Deus possa te ajudar a mudar de postura. Que você tenha um coração ensinável, para que a palavra de Deus possa te ensinar. Para que você se quebrante, aceite, mude a sua atitude, a sua postura e estenda a sua mão com a espada firme, firme, que você tenha rosto como de leão, que ninguém entre aí para destruir a sua família, debaixo dos seus olhos, você deixando, não faça mais isso, busca o Senhor, enquanto se pode achar, chegou a hora de entrar na presença dEle. Eu abençoo você para ser diferente, para ser forte. Todo espírito maligno que te rouba, que vem dizer o contrário de tudo que eu estou pregando essa noite. O demônio tem roubado a sua alegria, sua paz, sua energia, dizendo você não é de nada. Eu estou cancelando essa palavra. E eu estou dizendo em nome de Jesus, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou encerrando aqui esse momento, crendo que você recebe essa mensagem forte, para você viver uma vida de vitória. Momento difícil da sua vida, momento de crise, não significa ausência de Deus, não. Ele está aí do seu lado e vai te levar em nome de Jesus, amém? Quero abençoar aqui e orar pelos dizimistas fiéis dessa igreja, pelos ofertantes. Você que está aí, né, que tem um dízimo para entregar, você pode fazer pela internet, né? Você pode fazer o Pix direto na conta da igreja. É só nos contactar, tá bom? Pode deixar conosco também. Entre em contato, a gente estará recolhendo. Você pode estar trazendo também, tá bom? Mas eu te abençoo, viu? Você que é fiel. Que Deus multiplique 100 vezes na sua vida.
que abençoe a sua casa, o trabalho das suas mãos, seu lar, sua família, sua saúde. Abençoe tudo que você fizer. Que Deus dos exércitos de Israel seja honrado, sinta honrado com a sua fidelidade. E que a bondade de Deus te alcance. Em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus. Amanhã nós temos às 3 horas da tarde. Nós temos a tarde da benção aqui, presencial. Você que tem uma amiga para trazer, um amigo, vem para cá. É um curso de 40 minutos, mas muito poderoso, tá bom? Que traz a mensagem do evangelho puro e as pessoas saem daqui cheias. E domingo, né? Às 10 horas da manhã, normal. E o nosso culto é com Santa Ceia, tá bom? Não fique fora da Santa Ceia. O culto, o crente não perde Santa Ceia. O culto domingo, 10 horas da manhã, tá? Santa Ceia. E à noite, por conta do decreto que nós estamos vivendo aqui em Itajubá, não podemos mais fazer o culto nosso, que era das 7 às 8h30, né? Que nós estávamos fazendo. Então, o culto vai começar às 6 horas da tarde, tá? 18 horas. E nós vamos encerrar até lá para as 7h30, você já está indo embora para casa, né? Você precisa deixar o seu nome, tá bom? Manda para mim ou para a pastora Valquíria, tá? E você que está aí assistindo, pode mandar pela internet também, tá bom? Manda aí nos comentários, eu quero estar no culto domingo, 10 horas da manhã, a gente vai marcar você. Mas, gente, venha, viu? Dê o nome, venha, tá bom? Porque nós estamos fazendo exatamente o que o prefeito mandou fazer. Por quê? Porque obedecer, como eu acabei de pregar aqui, é melhor que sacrificar. Então, eu não posso quebrar princípios que Deus colocou, que Deus instituiu, em nome de Deus. Então, o pastor que está fazendo isso está errado, tá? Eu tenho que ser verdadeiro aqui. Se nós fizermos algo que Deus mandou a gente obedecer a autoridade. A autoridade fala. E tem pastor que fala, não, aqui na igreja quem manda sou eu. Não, mentira. Quem manda na igreja é Jesus. E o Senhor, tem o nome dele a zelar. E para nós sermos abençoados, para Deus abençoar a nossa vida, para a gente ter autoridade sobre os espíritos malignos, sobre o mundo espiritual, nós precisamos estar debaixo da autoridade e obedecer como Jesus nos ensinou, tá bom? Que o Senhor te abençoe e conceda a petição do seu coração, em nome de Jesus. A pastora Valquíria está me passando alguns detalhes aqui, só um segundo. Oi? Ah, tá. A pastora está dizendo aqui que nos comentários, né, da mensagem hoje, estão pedindo oração por pessoas que estão contaminadas. Continua colocando, tá bom? Pode colocar aí nos comentários, nós vamos passar para o nosso grupo de oração aqui da igreja, tá bom? E vamos estar orando sim. E essa oração que eu fiz no começo esteja estendida sobre você, viu? Sobre o seu ente querido aí. Vai dar tudo certo, vamos crer no poder, vamos crer no milagre do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Beijo.